Marcos capítulo 5, de 1 a 20, fala: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, é a mesma coisa. Ao desembarcar logo, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, sai deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado por legiões, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Amém? Pode sentar, queridos. Nós já oramos e consagramos essa palavra, nossa vida na presença do Senhor. Eu estava pensando hoje na história da minha família, por parte de pai. O meu avô, muito novo, ele veio para o Brasil. Meu bisavô veio para o Brasil, ainda jovem, conheceu uma mineira, casou com ela e teve o meu avô no Brasil. E por conta disso, a sua família, que era muito rica, muito próspera, deserdou ele, porque ele se casou com uma brasileira, descendente de negros, e ele foi rejeitado pela família. Só que quando meu avô estava para prestar vestibular e fazer faculdade, meu avô
o meu bisavô mandou o meu avô estudar na Suíça. Tal era a condição financeira dele. E o meu avô estudou ciências contábeis, né? Se formou. E quando ele chegou na Suíça, ele conheceu a minha avó. Porque justamente no lugar onde ele se hospedou, ela era filha dos pais dela que hospedavam jovens ali naquela cidade que tinha uma universidade. O meu avô se apaixonou pela minha avó, pediu ela em casamento, casou, só que quando ele terminou a universidade, ele precisou voltar para o Brasil, porque ele viveria aqui. E a minha avó chegou aqui com o meu avô, e eles se casaram e vieram para o Brasil. A minha avó, lá na Suíça, ela recebeu o evangelho, ela era uma mulher cristã. Mas o meu avô, que era alemão, meu bisavô, que era alemão, e que tinha toda essa... Eles vêm da parte judia dos alemães. Quando a minha avó chegou no Brasil, sem falar português, ela teve a sua primeira gravidez, onde o meu tio nasceu com um retardamento mental muito sério. E ela sem família, os pais ficaram na Suíça, ela no Brasil, num país muito diferente do dela, sem ninguém. Ela começou a buscar alguma coisa. E nessa época o Brasil, pouco se falava do evangelho. O cristão no Brasil era 94, 95, 96%, até mais, de católicos, e não de cristãos evangélicos. E influenciado por uma amiga, por alguém conhecido, ela foi para o espiritismo, tentando entender qual era a gravidade desse primeiro filho que ela teve com retardamento mental, e depois foi constatado uma esquizofrenia. A minha avó teve outro filho, nasceu uma menina chamada Ruth, o meu primeiro tio Roberto. E ela aparentemente nasceu saudável. E eles, com médicos, cuidando desse meu tio, que tinha um espírito às vezes violento, saía, fugia, e ele precisou ficar internado. Ele realmente não tinha a sua mente desenvolvida. Ele era uma pessoa totalmente dependente. E a minha mãe conta essa história, contou a história para nós, que a minha avó era uma mulher muito boa. E aos 17 anos, essa minha tia Ruth, ela teve uma crise de histerismo. E nessa crise de histerismo, ela também foi constatada com esquizofrenia. Ela foi internada num hospital psiquiátrico. E ali, tomando choques, passando por um tratamento muito complicado, porque era o que se tinha na época. Ela voltou, eles tiraram ela dessa internação, e minha tia voltou falando sozinha, e ela via espíritos. E a minha avó começou a se envolver muito mais ainda no espiritismo, porque falava de reencarnação, essas coisas todas. E aí, 2 anos depois, ela ficou grávida do meu pai. E a família, os meus avós, eles tinham muito cuidado com os meus tios, porque eram doentes, e com medo do meu pai também ficar doente. E eles mimaram demais o meu pai. Só que o meu pai não teve, pelo menos constatado nenhuma doença, embora ele fosse uma pessoa muito complicada. E eu cresci, esse meu tio mais velho, ele morreu, eu não cheguei a conhecer. Quando eu nasci, ele já tinha morrido. Mas a minha tia Ruth, a gente conviveu com ela dentro de casa. E às vezes ela era perturbada, e ela gritava, ela batia. Ela tinha o quarto dela, e ela tinha alguns comportamentos. E minha mãe, quando casou com meu pai, a minha avó, 1 mês antes do casamento, morreu.
ela teve um câncer. E ela pediu para que a minha mãe cuidasse da filha dela, Ruth, que era cunhada. E logo depois o meu avô também morreu. E nós crescemos com uma tia esquizofrênica. A gente não entendia muito bem quando a gente era criança, porque ela estudou, ela foi alfabetizada, ela sabia tocar piano, ela tocava piano. Ela era uma moça normal até os 17 anos e depois ela sofreu isso. Por isso que eu acho que eu sempre tive essa vontade de conhecer e sobre psicologia. Porque eu queria entender também, será que eu vou ficar doente? Porque quando a gente é criança, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com a gente. E quando eu comecei a passar pelo processo de depressão, eu ficava pensando, será que eu vou ficar louca? Que nem a minha tia, o meu tio, era alguma coisa de família. Foi quando a minha mãe teve um câncer, ela conheceu Jesus mais profundamente, ela teve uma conversão, ela foi curada. E aí começaram a fazer uma campanha, uma vigília toda sexta-feira em casa, durante 7 semanas. E uma pastora, uma mulher de Deus, sem saber nada da nossa vida, nem da nossa história, ela traz uma revelação de que quando o meu avô casou e veio para o Brasil e casou com a mineira, tudo isso, a família do meu bisavô amaldiçoou a família Maier, que é o sobrenome do meu pai, para que todos ficassem loucos e na miséria. E é impressionante porque eu via o meu pai com posses, com recursos, e ele tinha um espírito miserável. Ele não tinha a doença da esquizofrenia, mas ele tinha distúrbios, porque vendo e criado com 2 irmãos doentes, os meus avós mimaram e super protegeram meu pai, e ele, enfim, criou também as suas experiências, que também levou ele a ser uma pessoa muito complicada. E quando essa missionária, essa pastora, que na época nem chamava de pastora, era missionária, ela começou a fazer a campanha na nossa casa, ela teve uma revelação de que tinha sido feita uma obra de magia negra contra a família Maier, e que ou acabariam na miséria ou ficariam loucos. E nesse momento Jesus entra na nossa família, através da vida da minha tia, a irmã mais velha da minha mãe. Eram todos católicos, muito católicos. E a minha tia teve uma conversão maravilhosa, e quando viu minha mãe passar por todo esse processo, inclusive diagnosticada com câncer, a minha mãe entrou numa igreja, e ali essa missionária orou pela vida da minha mãe foi curada. Já dei esse testemunho aqui para vocês. E aí começou a guerra espiritual da minha mãe dentro da sua casa. E para resumir, queridos, todos da nossa casa foram alcançados, inclusive a nossa tia Ruth, porque ela começou a participar dos cultos. E aqueles espíritos perturbadores, porque ela tinha uma doença mental. E quando o diabo sabe que uma pessoa não tem as suas faculdades mentais de discernir as coisas, ele vem e ele entra. E eu lendo hoje esse texto, eu me lembrei da história da minha casa, o quanto Deus foi maravilhoso. E o Senhor também me libertou de um espírito de tristeza que estava me levando de alguma maneira também para um transtorno depressivo. E foi dessa forma que a nossa família foi alcançada, transformada, e a maldição quebrada. Queridos, foi uma coisa tão impressionante que eu me lembrei hoje. Eu já estava casada com as minhas filhas, já estávamos na igreja de Alphaville. A minha mãe continuava na casa, e a minha mãe cuidando da minha tia. Ela tinha uma vida, vamos dizer assim, ela tomava banho, comia, mas ela
essa questão da esquizofrenia. E um dia eu dormi, eu tive um sonho, eu vi a minha tia, eu ouvi Deus falar assim para mim: tira a sua tia da casa hoje. Eu acordei e eu falei: meu Deus. E eu fiquei com um peso no meu coração, assim, uma coisa. Aí eu falei com o bispo, eu falei: amor, eu tive um sonho com a minha tia, e eu ouvi Deus falar assim, que era para eu tirar ela da casa da minha mãe. Eu não tinha entendido nada. Como é que eu vou tirar? Vou levar ela para onde? Aí eu falei, peguei o carro, saí de Alphaville e fui até a casa da minha mãe, que mais ou menos uns 30 quilômetros. E quando eu cheguei, eu pedi para uma pessoa da igreja me acompanhar. Eu falei: eu não sei o que pode estar acontecendo, o que é. E eu pedi para esse servo de Deus me acompanhar, e eu fui com as meninas. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu falei: mãe, Deus me deu um sonho essa noite, e Deus falou para tirar a tia Ruth daqui. Ela falou: minha filha, mas acho que está tudo bem. Aliás, eu já uns 2 dias que eu vejo a sua tia no quarto, ela não desceu. Chamei ela para comer. Eu falei: mãe, eu vou até o quarto, eu vou ver o que está acontecendo com a minha tia. E quando eu subi no quarto, a minha tia estava muito fraca, muito debilitada. E eu falei: mãe, eu vou levar ela para o hospital, porque Deus falou para eu tirar ela daqui. Então Deus está falando para eu levar ela para algum lugar, para ela ser examinada, alguma coisa. E glória a Deus, porque esse servo de Deus foi comigo. Ele conseguiu tirar a minha mãe, a minha tia, da cama, porque ela não conseguia nem ficar de pé. A gente entrou e deu entrada no hospital. E quando a gente chegou ali no hospital, ela foi fazer alguns exames. Realmente ela está muito fraca. Ela estava com uma pressão muito baixa, muito fraquinha. E quando eles fizeram os exames, eles falaram assim: olha, a gente não sabe como ela está viva, porque metade do pulmão dela um pulmão já não existe mais. Ele está totalmente tomado por um câncer. Eu não sei como ela está sobrevivendo. Ela está viva, porque existe pouquíssima coisa para fazer. Ela está realmente vindo a óbito. Olha como são as coisas de Deus. E ali ela já foi internada, e ela começou um tratamento. E só para vocês terem uma ideia, menos de um mês ela faleceu. Agora olha o que é interessante. Aquele dia que eu tirei minha mãe e levei ela para o hospital, no quarto da minha tia, no telhado, na parte de cima da casa, era de muita madeira, uma casa mais antiga, uma casa, né, de uma construção antiga. Tinha entrado muito cupim, mas não dava para ver. E naquela madrugada, todo o teto do quarto dela caiu em cima da cama dela. O teto inteiro abriu um buraco e ficou só as telhas, né? Aquela parte do forro caiu exatamente em cima da cama da minha tia naquela noite. Deus tinha falado: vai lá e tira ela de lá, porque tinha essa situação acontecendo e também tinha uma situação de saúde dela. E sabe o que eu fiz antes de levar minha tia para o hospital? Ele conseguiu carregar minha tia e eu falei para ele: por favor, não entra no carro, vamos colocar. Eu consegui colocar um banquinho. Eu sentei a minha tia com roupa e tudo, quase. Eu coloquei ela debaixo do chuveiro. E o Senhor falou assim para mim: batiza ela nas águas. E eu: meu Deus, como que eu vou batizar? E eu coloquei ela debaixo daquele chuveiro. E eu falei para ela: tia, a senhora crê que Jesus Cristo é o Senhor? Se a senhora crê, mexe a sua cabeça. E ela mexeu a cabeça. A senhora quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ela já participava dos cultos, mas ela nunca tinha feito algo assim que a gente
E ali eu fui, coloquei ela debaixo daquele chuveiro. E eu batizei a minha tia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aí ela foi para o hospital, eu dei um banho. A gente trocou a roupa e conseguimos levá-la para o hospital. E menos de um mês depois, ela partiu para a glória. Sabe a alegria que eu tive no meu coração, queridos? De saber que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Nós temos que ter a sensibilidade, ouvir a voz de Deus e entender. E foi uma coisa tão impressionante que a família toda, mas do nada você veio aqui. Não do nada. Deus falou para que eu tirasse a minha tia da casa. E eu sei que a obra de Deus na nossa família, ela é completa. Ele não vai chegar atrasado, queridos. E essa história desse jovem, a história desse homem que estava por anos possesso, não de um espírito maligno, mas de uma legião. Aqui, essa cidade que Jesus estava passando, ela fazia parte, que é Gadara ou Gerasa. Ela fazia parte de uma confederação de cidades, que eram 10. E era chamada da Decápolis, porque essa região, ela era dominada por gregos romanos. Eram 10 cidades que faziam parte da região leste do Rio Jordão, que eram pessoas pagãs. A maioria ali não era judeu. Por isso que a gente viu aqueles homens criando porcos, porque pela lei o judeu não come carne de porco, então não iria criar porcos. E Jesus, ele vai com os seus discípulos nessa região. Quando a gente anda no Mar da Galileia, às vezes que eu pude ir, a gente passa, o apóstolo me falou, aquela região ali é a região de Decápolis, onde existiam essas 10 cidades que não tinham o Deus de Israel. Eles eram povos pagãos, mas que fazia parte ali do estado de Israel. E quando Jesus chega, queridos, por que Jesus vai para aquela região? Porque ali havia esse homem dominado por essa legião de demônios. Quem aqui já viu uma pessoa endemoniada, mas daquele jeito que, olha, eu já vi criança rastejar como cobra dentro da igreja. E há uma consagração, a gente não sabe a história desse homem, mas a gente sabe que havia ali uma legião. Eu não sei se, como a minha família, havia uma palavra de maldição, havia uma obra, como muitas vezes a gente vem de famílias, de familiares que se consagraram em altares de demônios, invocaram demônios e trouxeram a maldição, muitos até achando que estava fazendo o bem. A minha mãe falava, a sua avó tinha um coração maravilhoso. Ela era uma mulher que conheceu o evangelho na cidade dela, mas ela veio para o Brasil e ela foi contaminada. E ela passou por essas situações, inclusive morreu por causa de um câncer. Viveu essa maldição dentro da sua família. E o Senhor, pela misericórdia dele, alcançou a vida da minha mãe e foi quebrado nela toda a raiz hereditária. E hoje o Senhor, Ele fala para você, não existe na tua vida a maldição, na tua vida está a bênção do Senhor. Só que nós precisamos olhar para aqueles que ainda estão sendo dominados. E até mesmo, como eu falei da minha tia, sem a consciência de que estão doentes, porque com a sua alma fragilizada, com a sua mente fragilizada, o diabo vem e começa a apresentar suas mentiras e seus enganos. E nessa região havia essa malignidade. Eram cidades pagãs, cidade aonde esse ambiente
de opressão tomava a vida das pessoas. E esse homem, ele estava há anos. Então tentavam aprisionar, colocar em correntes, e ele ia lá porque aqueles demônios quebravam. E ele saía, ele gritava. E aonde ele vivia? Ele vivia nos lugares de morte, ele vivia nos túmulos. Ele habitava naqueles lugares de trevas, de escuridão. Agora vamos olhar para uma vida. A gente não sabe a história desse homem. Quem foi que lançou maldição? Se ele estava dominado, foi consagrado em altares, a gente não sabe. Mas ele estava preso, opresso. E eu quero dizer, queridos, muitas pessoas da nossa casa, da nossa família, às vezes têm atitudes, comportamentos, lançam palavras que não estão saindo do coração deles, mas estão sendo manipulados por demônios. Mas nós precisamos discernir espiritualmente, porque o homem espiritual discerne todas as coisas. E eu fiquei pensando, meu Deus, Deus poderia ter livrado a minha tia daquele desabamento, e só no quarto dela, não aconteceu na casa inteira não. Era exatamente o lugar onde ela dormia, em cima da cama dela. O mal está ordenado no mundo, queridos. Olha as loucuras que estão acontecendo. Vocês estão acompanhando as loucuras que está acontecendo no mundo? Não é possível alguém pegar um boneco e fazer desse boneco a criança. Meu Deus, a sociedade está doente, o mundo está doente. E a pessoa não tem a percepção de que ela está indo por um caminho aonde ela está sendo dominada, escravizada, acorrentada. E o Senhor nos deu a autoridade. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Você tem que olhar para a sua família. E ao invés, às vezes, a gente criticar, amaldiçoar mais, ter ódio, a gente tem que olhar com misericórdia e falar: Senhor, repreendo esse demônio que age na mente dele, dela. Essa malignidade que está aí no mundo, querendo dominar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eu estava vendo aquela menina que foi sequestrada em Portugal, vocês lembram? Uma descendente em Portugal que fez uma viagem e descobriram agora o pedófilo. 18 anos depois conseguiram rastrear de que ele já tinha passagem pela polícia por pedofilia, por abuso infantil. Queridos, a gente olhar, a gente não precisa ir muito longe não. Olha, as pessoas à sua volta estão adoecendo. Por isso que o meu desejo foi estudar mais e querer compreender mais. Não só pela história de vida e da minha família, que sofreu das doenças mentais, mas também de olhar para as pessoas que estão dominadas por demônios e elas não têm consciência. Elas não têm consciência do que elas estão fazendo. E hoje é dia da gente buscar discernimento em Deus. E falar: essa pessoa está dominada por demônios. Eu vou entrar e vou fazer uma campanha, como aquela mulher de Deus fez na minha casa durante 7 semanas. E ali foi revelado o que estava em oculto. E ali foi quebrada aquela raiz de maldição. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quantos lares estão sendo dominados? Mas você, como homem, uma mulher de Deus, você vai fazer a diferença dentro da sua casa. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a ação espiritual que agia sobre aquele homem
era o poder da morte e isolamento. Ele vivia em sepulcros. Queridos, os nossos jovens estão se isolando. Eles estão entrando dentro dos quartos com seus tablets. E o mundo está destruindo os valores da família. É na escola, é na universidade. Nós precisamos entender que o espírito maligno quer levar a pessoa ao isolamento, porque se ele conseguir isolar a pessoa, seja por uma depressão, por uma angústia, os pais não estão olhando para os seus filhos. A nossa sociedade do mundo está adoecendo, porque a gente está vendo essa loucura acontecer. Por quê? Porque falta entendimento, falta conhecimento, e muitos cristãos estão errando e não estão ensinando e levando a palavra. Hoje, as crianças e adolescentes estão controlando e dominando os pais. É eles que dizem o que vão comer, o que vão vestir, para onde vão. Nós precisamos tomar cuidado, porque assim como essas 10 cidades, elas estavam contaminadas pelo paganismo, a nossa sociedade está sendo contaminada, e nós precisamos nos preservar. Aquele homem, ele estava debaixo de um espírito violento, porque nem correntes conseguiam deter a vida dele por causa daquela violência que ele tinha. Ele tinha um comportamento autodestrutivo. Querido, o transtorno de borderline faz a pessoa se retalhar, se cortar. E a faixa etária para isso começa na adolescência. Meninas, principalmente, se cortando porque a dor é insuportável, é insustentável. E a forma de se mutilar, que a palavra nem é mutilação, teria que cortar um pedaço, mas se usa isso, esse termo na psicanálise, na psicologia, essa automutilação, é que faz sangrar, sair um pouco da dor que está dentro dessa pessoa. E ele se feria. Queridos, os transtornos que a gente está vendo acontecer hoje não é coisas da modernidade, não. E é claro que a gente fala daquilo que é demônio e a gente fala daquilo que é doença. E o diabo pode sim potencializar uma doença pré-existente. Não é todo mundo que tem um transtorno tem demônio. A minha tia foi liberta, mas ela continua doente. Continuou doente mentalmente. E nós precisamos discernir o que é espiritual. Aquele homem, quando ele foi liberto por Jesus, ele se tornou uma pessoa normal, porque aquilo que estava dominando e possuindo ele não era uma doença mental, era demônios. E nós precisamos discernir quando é demônio e quando é doença. Quando eu comecei a sofrer da depressão, havia um grande preconceito em relação a todos os aspectos psicológicos, porque as pessoas achavam que se a pessoa tem alguma coisa que está fora do normal é demônio. Quer dizer, dor de barriga é demônio também? Tem demônio que dá dor de barriga. Tem doenças que são espirituais, sim. Tem doenças que são doenças. E a gente precisa discernir porque quando existe ali uma autoridade, um homem ou mulher de Deus, não pode ter domínio satânico, não pode ter domínio de demônios. E você vai ser esse canal de cura para a sua casa. Você vai ser esse sinal de Deus para trazer libertação, como está no Isaías 61, que Deus ungiu a Jesus Cristo para libertar os oprimidos, os cativos.
E esse poder e essa autoridade Jesus entregou para nós, sua igreja. E se você concorda, diz amém. Amém. Aleluia. Nós vemos aqui que é preciso entender que o mundo espiritual é real. Fala para o irmão que está do seu lado. O mundo espiritual é real. E existe uma guerra constante que devemos enfrentá-la e vencê-la pela autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Você tem que olhar e falar: em nome de Jesus eu te repreendo. Nós não podemos ter medo de demônio, queridos. Nós temos que entender a autoridade que nos foi delegada e a gente chegar e denunciar. É claro que você não vai ficar expulsando demônio na cara de todo mundo, mas se você discernir que tem um espírito agindo na vida daquela pessoa, ora, repreende, faz uma campanha, ora, jejua, até você ver aquela pessoa liberta em nome de Jesus. Amém? João 10:10, o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Então ele não quer só roubar, ele não quer só matar, ele quer destruir para nunca mais ter ninguém para contar a história. Mas aonde tem um servo de Jesus Cristo, tem a autoridade da igreja para repreender toda a hoste do inferno. E você vai estar aqui representando a sua casa e a sua família, de pessoas que estão sendo dominadas, manipuladas mentalmente, para ter determinados comportamentos e falas que estão totalmente contra a verdade de Deus. Amém? Efésios 6:12. Fala para a pessoa que está do seu lado: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais, neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestiais. Amém? Em primeiro lugar, levante a sua mão e fala: eu e a minha família somos alvos da graça libertadora de Jesus Cristo. Fale mais uma vez: eu e a minha casa, a minha família, somos alvos da graça libertadora de Jesus. Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Por que Jesus passou para a outra margem? Porque ele sabia que tinha ali uma pessoa opressa, uma pessoa que estava em sofrimento, uma pessoa que precisava de libertação. Eu, hoje, lembrando dessa história, eu falei: Senhor, muito obrigado, porque como que eu podia imaginar uma coisa? Obrigado, Senhor, porque eu ouvi a tua voz. Obrigado porque o Senhor me mostrou que era até para batizar minha tia, porque ela não tinha sido batizada ainda. Ela não tinha sido batizada. Precisava ser selado naquele dia a vida dela, porque ela não tinha consciência, ela não tinha como fazer essa escolha por livre e espontânea vontade, mas o Espírito Santo me levou. E foi uma bênção, porque nos últimos dias da sua vida ela pôde ter dignidade. Ela não foi jogada num canto. A minha mãe ficou tão grata, ela disse: filha, muito obrigada, porque eu fiz uma promessa para a sua avó, claro, uma promessa de cuidar da sua tia. E eu não pude imaginar, achei que ela estava naqueles dias que ela ficava assim, às vezes trancada no quarto e não queria sair. Minha mãe já de idade também. Como a gente precisa discernir espiritualmente o ambiente que a gente está vivendo. Você tem que olhar e pedir: Espírito Santo, me dá discernimento de que espírito que está agindo na vida dessa pessoa.
Às vezes não é ela que tem alguma coisa contra você, mas é aquilo que está nela, porque a palavra é bem clara que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. E aqui nós vemos o amor de Jesus sobre nós. Eu vi o amor de Jesus na vida da minha mãe, porque aquela corrente de maldição estava passando. E quando minha mãe se casou com meu pai e adotou o nome Maier, ela recebeu essa herança. Mas ela pôde conhecer o Evangelho quando era 2, 3% a população evangélica no Brasil. Foi um escândalo na família quando minha mãe se converteu, todo mundo achou um absurdo. A minha tia já tinha sido alvo de crítica na família, e a minha mãe foi a segunda. A família rejeitou a minha mãe, as irmãs, porque ela se converteu ao Evangelho. Mas a minha mãe fez a diferença na nossa vida, e ela quebrou essas maldições. Eu não sei o que poderia ter acontecido comigo se a minha mãe não tivesse recebido a palavra, a verdade, e nos levado para a igreja. Eu ouvi o Evangelho aos 11 anos de idade, e nunca mais eu saí da igreja. Deus preservou a vida da minha mãe, que poderia ter morrido aos 40 anos, com um câncer de mama, que naquela época, e continua sendo um dos maiores cânceres que matam, principalmente as mulheres, é o câncer de mama. Que os tratamentos não eram como são hoje. E eu sou muito grata a Deus, porque através de alguém que ministrou e levou o Evangelho para minha mãe, uma família inteira foi alcançada. E através da sua vida, eu não sei se você é o primeiro da sua casa, mas se você teve um pai, uma mãe, um avô, uma avó, agradeça ao Senhor, porque você recebeu uma herança bendita e não uma herança maldita. Mas se você não teve essa oportunidade e foi você o primeiro, glorifique ao Senhor, porque se a maldição ela chega nos filhos até 3ª e 4ª geração, a bênção do Senhor é para 1000 gerações, aleluia, 1000 gerações, aleluia. E a herança que você vai deixar nessa terra é uma herança bendita, aleluia. Glória a Deus, queridos. Se alegre com aquilo que Deus fez na sua vida, porque praga nenhuma vai chegar na tua casa, porque através do sangue de Jesus você é liberto, e a tua família crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Fala: eu e a minha casa somos salvos, e essa é a promessa de Deus. Ela não volta vazia, ela se cumpre, a palavra de Deus na minha vida. Amém, queridos? Aleluia. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu sei que é perfeito. Tenha sensibilidade no Espírito para discernir e agir e tomar uma atitude debaixo do Espírito Santo, para você quebrar aquilo que é o intento do inferno, em nome de Jesus. Em segundo lugar, levante a sua mão e declare comigo: em nome de Jesus, eu sei que os impedimentos espirituais serão vencidos, em nome de Jesus. Amém? Aqui no versículo 36 a 37, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus, quando estava indo para a direção de Gadara, onde viviam os gadarenos, essas 10 cidades, foi indo para esse lugar que aconteceu o quê? Impedimentos. Comece a discernir quando você quer fazer alguma coisa espiritualmente.
na sua casa, na sua família. Começam a se levantar oposições, começam a se levantar impedimentos para que você não faça. Queridos, eu poderia ter ouvido aquela palavra. Eu poderia ter falado: Senhor, vou orar pela minha tia, vou ligar para minha mãe. Mas o Espírito gerou dentro de mim um ímpeto tão forte que eu precisei sair. E eu fui. E aí o bispo falou: amor, você vai? Eu falei: amor, está acontecendo isso, eu preciso ali. Ele falou: vai. Você sabe quando Deus fala com você. Eu não sabia o que eu ia encontrar, eu não sabia nem o que eu ia fazer, queridos. Mas eu fui. Tanto que eu deixei depois as meninas com a minha mãe e fui para o hospital. Chamei meus irmãos. Meu irmão mais velho já partiu para a glória. Mas eu tenho 3, na época eu tinha 3 irmãos homens, eu podia ter ligado para eles. Vai lá ver, eu tive alguma coisa. Eles moravam perto da minha mãe. Eu morava quase 35 quilômetros. Mas eu sabia que era algo que eu precisava fazer, porque não era uma atitude humana, mas era uma atitude espiritual. E eu estava revestida dessa autoridade. E ali foi quebrado algo que poderia ter, sei lá, se cair aquele negócio na cabeça da minha tia, o que ia gerar? Como que ela morreu? Por que ela morreu? Qual é o estado dela? Por que ela ficou assim? Eu não sei. Com certeza ela ia para a glória, mas Deus faz as coisas certas, para você ter certeza que tudo que você fez foi aquilo que era necessário, para você ter paz no seu coração e saber que a sua parte você fez, porque Deus vai fazer a parte dele. Amém? Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, o que ele falou? Tire a pedra. Nós precisamos tirar as pedras. Nós precisamos tirar os impedimentos. Nós precisamos discernir o que eu posso fazer. Às vezes, querido, como eu, você vai ficar assim: o que eu vou fazer? Naquele momento eu não sabia o que fazer. Mas eu sabia que eu tinha que ir fazer alguma coisa. Eu tinha que sair da minha zona de conforto. Eu tinha que parar de ficar criando estratégias, mecanismos. Mas eu fiz o que Deus me pediu. E quando eu cheguei lá, eu vi o que era. E fui direcionada pelo Espírito Santo. E Deus fez a obra. E essa maldição de loucura foi quebrada na minha família. Esse espírito não tem poder, porque aquilo que o Senhor nos libertou não pode voltar. A dor que já passou não pode retornar. Nós temos que ter isso como um testemunho. E a gente não pode ter medo de que algo ruim volte a acontecer, porque essa raiz de maldição já foi quebrada na nossa família. E se você concorda, fala: em nome de Jesus, esta palavra está sobre a minha vida e sobre a minha família, em nome de Jesus. E para nós terminarmos, esse homem foi liberto, aquele impedimento caiu por terra, e a presença de Jesus quebrou todas as cadeias espirituais e trouxe um grande mover de libertação e de transformação. Porque quando aquele homem foi liberto, o que aconteceu? Ele não tinha consciência do que tinha acontecido. Ele não sabia que por anos ele estava naquela prisão, ele estava longe da sua casa, da sua família. E ele queria, porque um milagre tão maravilhoso. Pensa a paz que aquele homem sentiu, de não ter mais aqueles espíritos perturbadores. E ele quis seguir com Jesus. E ele quis seguir Jesus como um discípulo dele. Mas Jesus falou: não, volta para a sua casa,
volta para a sua parentela e dê o testemunho para elas. Fale o que eu fiz na sua vida. Seja luz nesse lugar de trevas. Eu não sei quantas pessoas se converteram naquela cidade. Eu não sei quantos deixaram de seguir doutrinas e demônios por causa do testemunho daquele homem. Mas o que eu sei, que 2025 anos depois, nós estamos aqui para dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Como fez na minha família, como fez na vida desse homem. O Senhor vai libertar pessoas que estão presas, dominadas, encarceradas por demônios. Preste atenção nisso, querido. E eu abro os teus olhos espirituais e o teu discernimento para você discernir que espírito que está agindo. Um dos dons é o dom de discernimento. E é discernimento de espírito. Que espírito que está agindo nessa pessoa? Que espírito que está agindo neste lugar, neste ambiente? Eu vou lá e eu vou denunciar esses demônios, para que esse ambiente, aonde esse homem vivia, no lugar de trevas, nos túmulos, nos sepulcros, ele passou a conhecer a luz de Jesus na sua vida. E hoje o Senhor também quer te libertar de sentimentos, de pensamentos que têm te perturbado. Uma coisa é uma pessoa possessa, outra coisa é uma pessoa opressa. Uma pessoa opressa, ela não tem um demônio dentro dela, na mente dela, dominando, e ela perde a consciência. Ela tem uma opressão. É como se ela tivesse uma nuvem preta na cabeça dela, e que parece que todas as coisas ruins só vão na mente dela, mas ela não está dominada por um espírito, mas ela está oprimida por um espírito. Agora, possessa de um espírito maligno é quando o demônio entra no corpo da pessoa e ela perde o sentido, ela perde o seu direito, o seu livre-arbítrio. E geralmente isso acontece debaixo de uma consagração. Alguém que é consagrado a um demônio, é consagrado numa religião, é consagrado num altar, e aquele demônio entra. Ou também quando a pessoa pratica determinadas coisas que invocam o demônio. Então, pessoas que se prostituem, pessoas que adulteram, esses pedófilos, eles estão sendo dominados por um espírito demoníaco que faz eles sentir prazer em ver uma criança, em fazer um mal para uma criança. O que é isso, querido? Demônio. É demônio. É ruindade da pessoa? É também. Mas é demônio que está ali, e algo que foi invocado. E na grande maioria dos abusadores, eles foram abusados na sua totalidade. Sofreram abuso na infância. E aquele demônio que entrou através daquele abuso faz ele ser agora o agente da violência. Não é todas as pessoas que são abusadas vão se tornar abusadores, mas os que são de fato abusadores é porque já foram abusados de alguma forma, e elas só estão transmitindo, elas só estão replicando aquilo que um dia foi feito com elas. Porque na cabeça de uma criança, de um menor, vamos dizer assim, até uma pré-adolescência, ou até na própria adolescência, o córtex pré-frontal não foi formado. A cognição dessa criança, desse adolescente, ele acredita que aquilo que ele está fazendo é normal. Só dar uma aula aqui para vocês. Ele não faz só porque ele é ruim, porque ele acha que isso é normal.
E ele desenvolve uma deformação. Por quê? Porque na formação cognitiva, ele não teve a capacidade de gerir o que é certo, o que é errado. Para ele isso é normal. Vocês estão entendendo como uma ação provoca uma reação? Deveria ser o contrário, né? A pessoa deveria ter ojeriza, ela deveria ter, mas acontece que ela acaba praticando aquilo que fizeram com ela. Então nós precisamos discernir, queridos, que tudo que está acontecendo no mundo lá fora são pessoas reagindo a uma violência que em algum momento da sua vida elas sofreram. Que na sua formação elas não tiveram aquilo que é adequado para uma criança, para um adolescente. Então ela tem essa deformação e ela vai indo por um caminho totalmente distorcido, porque vem de influências. E ele recebeu uma herança, e essa herança que ele recebe, ele vai repassar. A gente não sabe a história desse homem. A gente não sabe o que aconteceu para ele adquirir ou ser possuído por uma legião de demônios. Mas algo muito sério. A gente não sabe se ele, quando criança, foi consagrado. Jesus fala para ele: volta para a sua casa, volta para a sua parentela e fale do que aconteceu. E todos que olhavam para aquele homem que não tinha poder, ele era discriminado, ele era rejeitado por aquela sociedade. Ele voltou, com certeza, debaixo de uma direção de Deus, e todos ficaram o quê? Admirados. Que poder é esse que conseguiu libertar esse homem de que tudo que poderiam fazer não conseguiam libertar? Há poder no nome de Jesus, e cadeias vão quebrar. Cadeias vão quebrar. Cadeias vão quebrar. Fique de pé, querido, e você vai declarar: há poder no nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Levante as suas mãos e comece a declarar: em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Comece a olhar para essa pessoa que você quer que Deus liberte. Traga essa pessoa na sua mente agora e fala: eu declaro esse poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder. Levante as suas mãos e declare. Você vai invocar o nome do Senhor. Há poder. E você vai profetizar nome de Jesus. que essas pessoas da sua casa, da sua família, pessoas que estão dominadas por demônios, vai cair. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadê a espada na sua mão? Aleluia! há poder no nome de Jesus. Use essa espada que é a palavra. Aleluia! Oh, eu estou repreendendo agora todo demônio. Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você que tem um familiar que precisa de libertação, vem aqui pra frente. Cadeias quebrar. Você que tem uma pessoa que precisa
ficar nenhum demônio. Começa a fazer um barulho. Começa a fazer um barulho nos céus. Começa a fazer um barulho no mundo espiritual. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Em nome de Jesus. Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, aleluia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares anteriormente destruídos, e renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. Aleluia. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Começa a ouvir. Ouço cadeias quebrando. Oh, meu Deus, começa a fazer a obra. Ouço Oh, meu Deus, o teu povo é livre, o teu povo é liberto. Ouço cadeias Nenhuma opressão vai prender mais. Oh, Rabaxana, cadeias quebrando. oh, meu Deus, nós estamos ouvindo. Ouço cadeias quebrando. Por quê? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Eu quero falar uma palavra para você, igreja. Não subestime a autoridade que Jesus Cristo te deu como homem e mulher de Deus. A autoridade que você foi revestido. Não subestime, porque o poder está no nome dele e não no seu. Por isso, não se acovarde, não se encurve, não se intimide, mas se levante como uma mulher e como homem de Deus que exerce autoridade na sua casa, na sua família e em todos os ambientes que você entrar. Sabe por quê? Quando Jesus entra na cidade de Gadara, Jesus nem foi na direção daquele homem, aquele homem foi na direção de Jesus já com medo. Pare de me perturbar, porque aonde a luz entra, as trevas não suportam. Então não tenha medo de demônio, porque quem é nascido de Deus e não vive em pecado, o maligno não te toca. Mas você tem na sua boca a palavra de autoridade que quebra o domínio, queridos. Eu estou falando para você algo sério que aconteceu na minha vida, no início do meu ministério. Eu poderia ter ouvido aquilo, foi um sonho.
É bobagem. Às vezes a gente subestima o mundo espiritual. Às vezes a gente despreza o que Deus está falando e a gente está indo, não sabe para onde, não sabe o que fazer. Você é quem tem o Espírito de Deus na sua vida. E o Espírito Santo vai te dar discernimento, porque assim como o Espírito de Deus ungiu a Jesus Cristo, te ungiu também, e você vai nessa autoridade. O início do meu ministério foi marcado por libertação, e eu entendi que Deus estava me ensinando a lidar com coisas que eu não entendia e não compreendia. Mas o Senhor vai te dar discernimento. Eu podia aqui ficar contando para vocês tantas histórias que eu vivi. De uma menina de 12 anos, não por acaso, como a gente ministrou na semana passada, que estava desenganada, porque ela estava com síndrome de pânico, ela não conseguia dormir no seu quarto. E há mais de 6 anos ela dormia no quarto dos seus pais, na cama dos seus pais. E esse casal chegou na igreja através de um programa que eu fazia na TV Alphaville. De testemunhos, eu dava uma palavra. E aquela família que nem cristã era, chegou na igreja e pediu ajuda. A mãe dessa menina, ela disse: o psiquiatra desenganou a minha filha de 12 anos. Disse que tudo que poderia ter feito, não tem mais o que fazer. E eu olhei para ela e eu disse: você veio no lugar certo. Porque se para a ciência não tem caminho, não tem cura para a sua vida, Jesus tem cura para a vida da sua filha. E sem entender nem por onde eu começaria, eu fui visitar essa família. E eu disse: eu quero entrar no quarto da sua filha. Eu fui com uma pastora, que hoje está na glória, a pastora Sandra. E quando eu entrei naquele quarto, eu comecei a orar, porque eu não sabia o que ia fazer. Eu sabia que eu estava ali com uma autoridade delegada da igreja de Jesus Cristo, na qual as portas do inferno não prevalecem. Era a única certeza que eu tinha no meu coração. E eu entrei no quarto daquela menina, um quarto lindo, decorado, pensando num quarto de princesa, uma casa dos sonhos. Mas ali tinha a morte. E quando eu entrei no quarto daquela menina, uma menina linda, eu comecei a orar com a pastora Sandra. E eu falei: Deus, nós estamos no quarto dessa menina, ela não consegue entrar nesse quarto. O Senhor nos dá a revelação daquilo que não foi revelado. E o Senhor revela primeiro aos seus profetas. Deus revela aos seus profetas. E eu disse: Senhor, estou aqui com essa mãe, com essa família e com essa menina. Ela não estava lá, ela estava na escola. Me mostra, Senhor, da onde vem esse pânico, da onde vem esse espírito, porque eu sabia que era um espírito perturbador. E Deus me deu uma visão naquele quarto, diante de Deus. Eu vi uma fada com um vestido azul, toda iluminada. E a visão era muito forte. E eu comecei a ficar arrepiada, porque na hora que eu estava orando, eu estava tendo aquela visão. E eu não sabia nem o que fazer, nem por onde começar. O que aquela fada tinha a ver com o problema da menina? Tudo. E quando eu terminei a oração, eu perguntei para a mãe: a sua filha gosta de fada? Ela disse: olha atrás da senhora. E quando eu olhei, em cima da cama da menina tinha uma fada azul, como na minha visão. Eu disse: tá, mas ela tem fantasia? Tudo dela é gnomo e fada. Eu falei: me traz as roupas da sua filha, as fantasias. Enquanto ela foi buscar, eu e a pastora começamos a orar. E ela falou: eu me lembrei
que a minha ex-cunhada escreveu um livro para minha filha, aonde aos 12 anos ela seria arrebatada por um espírito. A história dessa tia que era mística, ligada à nova era. E naquela história daquele livro, aquela tia colocou a sobrinha debaixo de um encantamento. Por isso que aos 12 anos ela não conseguia dormir, ela tinha pânico, ela tinha medo. E quando eu peguei aquele livro, e quando eu peguei o quadro, atrás estava uma dedicatória para ela, que um dia ela conheceria um mundo espiritual que ela não conhecia, mas aos 12 anos ela ia conhecer. E queridos, era o início dos anos 90, era nessa época 97, por aí. Eu tinha um ano de igreja, há um ano eu era pastora, e foi o primeiro caso assim que eu peguei, tão fora da caixinha. Era a época muito da nova era, e tudo a ela estava ligado. E nós começamos uma campanha na casa dessa família. Começamos a orar, a jejuar. Falei para aqueles pais irem para casa. Inclusive a avó, os tios estão até hoje na igreja. Hoje ela é uma menina casada, com filhos. E depois dessa campanha, essa menina foi liberta. E ela voltou a dormir no quarto dela. E nunca mais ela foi atormentada, porque ela estava debaixo de um encantamento. Eu tinha lido isso em algum lugar? Nunca. Eu fui estudar um pouquinho mais sobre a nova era, e eu comecei a ver que tudo daquela menina estava ligado. E sabe quando isso aconteceu? Quando ela fez uma viagem para uma região de São Paulo, interior de São Paulo, até esqueci o nome. E ali ela falou que quando ela foi fazer um passeio no meio de uns pinheiros, ela começou a ouvir gnomos. Por isso que o quarto dela tinha um jardim, e a menina fazia uma ligação. Ela tinha medo que aqueles gnomos, e ela um dia disse que ela via os gnomos aparecer na janela para ela, da porta do quarto dela. E dos 6 aos 12 anos essa menina foi atormentada pelo espírito de medo. E nós quebramos aquele encantamento, ungimos aquela menina, e a família inteira foi alcançada para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O que Deus quer é que você seja um instrumento nas mãos dele, para levar essa cura, para levar a libertação àqueles que estão cativos. Amém? Saia daqui com essa palavra. Saia daqui, porque Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Deus vai abrir os teus ouvidos espirituais. E você vai começar a ter discernimento. E você vai entender exatamente o que acontece. Qual é o espírito que já agiu na sua família e continua agindo na vida daqueles que não têm entendimento. Amém, queridos? Levante a sua mão para o céu e fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Pastor Bruno, vem aqui. O pastor Bruno está vindo aqui para Vila Isabel. Amém? Está vindo não, já veio. E nós vamos orar, abençoar a vida dele nesse tempo aqui em Vila Isabel. Amém? Seja bem-vindo, pastor. Aqui é a tua casa, é a nossa casa, é Renascer. Não importa o lugar do mundo, continua sendo a igreja Renascer, a nossa casa, a nossa família. Amém? Senhor, eu te agradeço pela vida do teu servo, de toda a trajetória dele até aqui. E eu sei que o Senhor está liberando e determinando esse novo tempo na vida dele. Que ele seja, Senhor, abraçado pela igreja de Vila Isabel, e que debaixo da minha autoridade, da autoridade do bispo Abud, que continua sendo a autoridade do apóstolo, da bispa, dessa visão, o teu filho desenvolva o seu chamado, o seu ministério,
e que ele seja um instrumento cada vez mais poderoso nas tuas mãos. Nós o recebemos com amor e ligamos debaixo do Senhor desta autoridade. Eu o abençoo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Dá um abraço para a pessoa que está do seu lado e falar poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.